Vamos lá. Bom dia, oficialmente, a todos vocês. A gente vai começar aqui o nosso encontro. Muito bem. Antes de ir direto ao assunto, eu quero que vocês respondam uma atividade. Quais são os desafios do negócio de vocês nesse momento? Olha, agora aqui na tela vocês vão poder ver as palavras entrando. Então, está aparecendo gestão de pessoas, estratégia e execução, cultura organizacional, inovação, métricas, captação de clientes, conseguir novos clientes, organizacional. Alguém quer comentar alguma coisa que colocou ali? Eu queria, se alguém quiser comentar, não tem problema. Tem alguma coisa de assistência técnica ali, liderança? Eu, assim, na verdade, por conta, né, que como eu não sei se todos estavam presentes, né, na outra vez, mas a Rumaster, ela tem vamos dizer assim, nós passamos por um desafio extra, eu não vou dizer dificuldade, eu vou dizer desafio, além da pandemia, né? Então, assim, nós estamos conseguindo, graças a Deus, estamos com trabalho, estamos atendendo, estamos dando retorno, mas algo que eu vejo para além é a questão da assistência técnica, por quê? Nós temos hoje, né, a Mara, ela tem qualidade técnica para isso, claro, para fazer, mas o nosso principal suporte, o principal mentor de dar o suporte técnico ao cliente, né, não está mais entre nós. Então, assim, isso é algo que a gente se preocupa um pouco, né? Porque eu digo um pouco, porque ela realmente está correndo atrás, ela está se esforçando muito, sabe? Se vocês até você, Anderson, e a Camila um dia a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar, eu tenho certeza, vocês vão perceber o quanto ela evoluiu, sabe? Nesses últimos 3 meses. Mas isso é algo que me preocupa, porque, né, a gente tem que depender, às vezes, de alguém, e uma coisa que eu percebi, infelizmente, nesses últimos tempos, nós temos as pessoas que querem se aproveitar disso, sabe? No sentido de, elas são novas, não conhecem, então passa a perna, de querer passar a perna, a gente está começando a identificar essas pessoas, né, que se fazem de parceiros, mas que na verdade estão querendo passar uma rasteira na gente, sabe? Então, Entendi. essa é a nossa preocupação no momento. É mais, acho que com relação a ser a segurança, né? Uma segurança, assim, de potencial. Entendi. Alguém mais quer comentar rapidamente o que colocou ali? O que eu vejo tem aqui bastante grande a questão de captação de clientes, indicadores de desempenho, inovação e métricas, né. É interessante de notar essas palavras naturalmente relacionadas a desafios comuns entre vocês, mas que são questões que mostram bastante o que está na mente de vocês empresários líderes nesse período. Muito bem. Oi, pessoal, bom dia. Oi, Anderson, Oi, Sueli Su. aqui. Obrigada novamente pelo convite. Um prazer, Adriana, te ver aqui de novo e trocar. Eu acabei contribuindo aí para essa parte de indicadores e métricas, e a área que eu trabalho, né, numa multinacional farmacêutica, ela tem como primeira entrega das equipes a parte muito mais qualitativa do que quant. O quant é super importante, a gente está num processo de definição há 3 anos, mas a gente começou a ter informações da alta liderança global, de que esse era o ano da execução, sem ter muito aterrado, né, para as nossas equipes país, de quais seriam esses números vistos, e a gente está ainda engatinhando em sistemas mais conectados, mais objetivos, para poder dar segurança de que eles vão ser medidos da forma adequada e que números não vão passar por cima da questão da qualidade.
Então, estamos aí nesse momento intenso, tentando dar tranquilidade para as equipes, continuar dando clareza de que o Quali permanece no topo, mas essa mensagem meio desconexa aí do que a gente está conseguindo ver na ponta tem trazido ansiedade ainda mais nesse período de distanciamento. Já estava antes, agora está mais. Obrigado, Suelen. Muito bom, boa contribuição. E esse é um ponto interessante de notar, porque a gente vai vendo aí as diferenças entre os desafios de vocês e como que isso se relaciona com o momento do negócio, né? Esse, inclusive, é um ponto que eu quero trazer, né? De mostrar para vocês o quanto que os desafios que a gente enfrenta no nosso negócio, né, na empresa, no momento profissional, eles dizem muito sobre o estágio de maturidade do negócio que a gente está, né? Inclusive, para isso, a gente tem aqui internamente um olhar que se distribui de uma maneira que vai trazer para vocês mais facilidade até de compreender. Eu vou contar a história do José, né? O José é um cara que vai para nós, no nosso encontro, representar qual é as características comuns das pessoas que entram na jornada de construção das estruturas de gestão e que, de alguma maneira, vai ajudar a gente a perceber, durante esse nosso encontro, como é que as estruturas de gestão, de fato, contribuem para o alcance de resultados e se relaciona com esses desafios que vocês foram colocando aqui. Mas imaginem comigo que o José, ele é um empresário, ele é sócio de uma empresa, mas ele também pode ser um líder de uma empresa qualquer. Essa empresa especificamente que eu quero trazer para vocês é uma empresa de médio porte, ela tem 35 funcionários e aproximadamente 8 anos de história. O que era interessante é que nesses primeiros 8 anos, José desfrutou de um crescimento super interessante. Eles sempre cresceram 2 dígitos anualmente em termos de receita. E, de repente, no 8º ano, ele começou, no 7º e no 8º ano, ele começou a perceber que aquele crescimento desacelerou, né? Ele passou a crescer 1 dígito e foi percebendo que a tendência era de uma continuidade em queda. E isso começou a encucar o José. Ele pensou, putz, o que acontece, né? O que está acontecendo no meu negócio? O que eu preciso olhar e investigar para que a gente continue, para que a gente volte a crescer? E aí, na cabeça de José, começaram a aparecer os desafios que vocês foram colocando ali, né? Será que tem a ver com a captação de clientes? Será que tem a ver com a inovação? Será que tem a ver com os indicadores, com uma visão mais qualitativa, com uma visão quantitativa? Todos esses desafios vão aparecendo na cabeça de José, e essa é uma história real, né? De certa maneira, representa um pouco do que vocês estão falando também aqui no nosso encontro, mas substancialmente, quando a gente começa a perceber que tipo de desafio se torna desafio no nosso momento de negócio, né? Na nossa história como empreendedor e como líder, a gente também começa a perceber qual é o estágio de maturidade que a gente está ali. Por que isso acontece? Principalmente porque a nossa percepção a respeito de um desafio, ou a nossa capacidade de dizer que tal coisa é um desafio, tem muito a ver com a maneira como a gente vê o mundo. E a gente vai amadurecendo essa maneira de ver o mundo à medida que o tempo vai passando, e coisas que antes não eram desafiadoras passam a ser, e coisas que antes eram desafiadoras passam a não ser. Para isso, a gente tem, inclusive, condições de perceber quais são as fases que o nosso negócio está em termos de maturidade. Então, a gente divide essas fases em três grandes fases. A fase dos recursos, e essa história ela vai mostrar como é muito parecida à história das empresas, né? Como as empresas têm um caminho muito parecido no seu desenvolvimento. A fase dos recursos ela é aquela fase inicial, em que geralmente existe muita dependência das pessoas e dos clientes, existe centralização do conhecimento sobre o negócio, especialmente com o sócio, né, que sabe absolutamente tudo sobre o negócio. Existe também um crescimento, né, mas ele é totalmente baseado na soma dos esforços individuais. Então, a fase dos recursos, em geral, ela faz parte da vida inicial de todas as empresas. É aquela fase em que a gente está acumulando o máximo de recursos, de capital, de patrimônio possível para o negócio conseguir sobreviver aos primeiros anos. Essa fase dos recursos, ela não necessariamente dura só aqueles primeiros anos, né? Ela vai durar o quanto for necessário para que se passe para a próxima fase. E, em geral, os desafios vão mostrando para a gente os sinais de que fase nós estamos. Por exemplo,
Um desafio extremamente inerente à fase dos recursos é exatamente esse primeiro que eu coloquei, a alta dependência das pessoas dos clientes. É muito comum que na fase dos recursos, quando uma pessoa sai do negócio, a gente perde muito com a saída dessa pessoa, porque toda a competência daquela pessoa era a totalidade da função dentro da empresa. E a gente mistura muito na fase dos recursos pessoas, função, competência. Essas coisas são uma coisa muito próxima, muito parecida. Então, por isso que a dependência é grande. Uma coisa interessante de olhar aqui na fase dos recursos também é que é exatamente nesse momento que questões mais relacionadas ao dinheiro, ao lucro, à construção do capital financeiro da companhia são as mais importantes. Mas as empresas crescem. E à medida que o negócio vai crescendo, a gente vai percebendo que novas pessoas vão chegando e não dá para ficar permitindo que as coisas sejam decididas ao acaso. E é aí que entra a fase dos processos. Na fase dos processos é aquele momento em que a gente percebe que é necessário estipular, determinar como as coisas fazem. E isso não acontece de uma maneira muito consciente, não. Isso é muito natural. Por quê? A gente vai testando e errando na fase dos recursos. Só que a gente começa a acertar mais do que errar. É assim que o negócio começa a evoluir. E aí a gente começa a repetir aquilo que acertou. E isso se torna um processo. Então, as repetições dos processos que deram certo vão se tornando os processos adequados, aqueles que vão ficar na companhia. E aí começam a surgir os desafios que vão deixar claro que a gente já mudou um pouco de fase, porque o negócio já está se consolidando, o número de pessoas aumentou. Em geral, na fase dos processos, a gente já vai ter mais de uma pessoa próxima da mesma função. Então, na fase dos processos, a gente vai tendo a necessidade de estipular jeitos de fazer que possam ser feitos para as mesmas pessoas, mas a gente consegue, e é muito comum que as empresas acumulem as fases, né? Então, eu já vi em várias situações, por exemplo, empresas que estão na fase dos processos, mas ainda tem muito da fase do recurso, né? Ou mesmo empresas maiores, com 30 pessoas, mas estão lá na fase dos recursos ainda, porque falta processo, as coisas estão centralizadas, existe muita dependência. Então, na fase dos processos, a gente começa a ver que existe um excesso de controle e centralização das decisões. Isso é diferente da alta dependência das pessoas. Na alta dependência, é a pessoa em si que centraliza a função. Na fase dos processos, a gente começa a ter dependência nas decisões das pessoas. Então, é muito comum aqui um crescimento da centralização no sócio, em alguns dos líderes, por conta do processo em si ter sido criado para proteger o negócio. Aumento dos conflitos e questões relacionais começa a acontecer nos processos, porque os jeitos de fazer são diferentes, alcançam os resultados diferentes, as pessoas começam a entrar em conflitos, muitos desses conflitos não são resolvidos, vão para debaixo do tapete, aquilo vai virando o que a gente vai chamando de clima, e que muitas vezes algumas empresas acabam tendo climas que parecem muito positivos na superfície, mas se você cutucar um pouco mais aquilo, vai ver que tem coisa escondida ali. E na fase dos processos, a gente começa a perceber o aumento do retrabalho e também dos problemas de satisfação do cliente. Vocês vão perceber que esses desafios, eles são os desafios que iniciam a fase, né? É justamente por conta do excesso de controle e centralização que os processos são necessários. Por causa do aumento de conflitos e questões relacionais, que a gente precisa organizar um jeito de fazer para que as pessoas possam trabalhar juntas pelo mesmo objetivo, pelo mesmo ideal. E o aumento de retrabalho dos problemas de satisfação de clientes são muito comuns para gerar a necessidade do processo, né? É muito comum que vocês, líderes, a gente, líder e empresário, a gente olha e fala assim, meu, tá dando muito retrabalho isso daqui, a gente precisa definir um jeito de fazer que não dê retrabalho, a gente precisa definir um processo para isso, um processo para aquilo. Então, o cliente começa a trazer muito essa percepção de necessidade de processos, né? Mas tem uma terceira fase, uma evolução ainda, que é a fase dos valores. O interessante na fase dos valores é que a gente vai perceber que é quando a gente já tem processos definidos e a gente começa a perceber que essa conjunção de processos cria mais do que um conjunto de pessoas trabalhando para um negócio. Cria o que a gente vai chamar de sistema organizacional. Na fase dos processos, a gente começa a sentir falta desse conteúdo qualitativo dessa relação profissional entre as pessoas, né? A gente começa a perceber a ausência de coordenação e de unidade organizacionais, ou seja, a gente começa a perceber que apesar de a gente ter processos e departamentos, cada processo e cada departamento trabalha para o que supõe ser a empresa, para o que supõe ser o objetivo.
É aqui na fase dos valores que começa a sentir falta de quais são os valores que norteiam o nosso trabalho, qual é o nosso propósito. A gente começa a perceber que a necessidade efetiva das lideranças, e não só a liderança no sentido de coordenação do trabalho operacional, mas uma liderança efetiva, humana, que olhe para frente, que gerencie as pessoas, que crie futuro. Então, as lideranças ausentes e com foco muito operacional começam a ficar gritantes na fase dos valores, porque a gente precisa resolver isso. E também começamos a perceber nas fases dos valores a resistência à mudança e dificuldade de adaptação. Por quê? Porque à medida que vai passando o tempo na fase dos processos, as pessoas vão se solidificando, se apegando aos processos e acabam se esquecendo do porquê estão fazendo aquele trabalho. E aí, quando a gente começa a fazer transformações e mudanças, a gente começa a enfrentar essas resistências. O que é interessante aqui é notar o quanto que essas resistências estão associadas à ausência de uma clareza de quais são os valores que definem a empresa, né? E aí eu queria saber o seguinte agora, vocês conseguiram se perceber aqui? Vocês conseguem ver os desafios de vocês em uma dessas fases? É muito interessante que vocês entendam e compreendam que eu quis mostrar para vocês aqui. Alguém quer comentar? Eu queria fazer um comentário rapidamente. Eu sou voluntária em uma ONG aqui de Campinas, muito antiga, e eu estou ajudando o presidente a fazer uma reestruturação organizacional. E eu tenho bastante dificuldade em convencer as pessoas que estão há quase 40 anos trabalhando de um jeito que já não dá mais para trabalhar daquele jeito, né? E depender quase que exclusivamente de recursos provenientes da prefeitura para fazer o trabalho. Então, achei super interessante esse slide, porque eu identifico os desafios em todas as fases e, assim, eu pretendo levar o que eu ouvi nesse seminário para o presidente e falar assim, olha, a gente tem bastante desafio, mas vamos lá que acho que vai dar certo o trabalho. Que bom, Tatiana. Obrigada. Obrigado você. Geralmente é bem desafiador e aqui é legal de mostrar o seguinte, esse quadro, essas fases, elas mostram que a gente, de alguma maneira, tem muita coisa parecida entre as empresas, né? Essas fases são muito comuns, elas são comuns a várias jornadas e elas permanecem. Mesmo numa multinacional, você vai perceber a conjunção desses fatores. Agora, olha que interessante, qual era a situação do José, nosso José, aquele que a gente estava falando? A empresa de José ela já havia consolidado a fase dos recursos, então veja que interessante, ele estava ali nos 7, 8 anos de empresa e estava na fase dos recursos, consolidando aquela fase, mas ele amargava na fase dos processos. Existia bastante clareza de que eles estavam ali naquela fase do processo e mesmo assim eles estavam crescendo. Então muita gente confunde crescimento com sucesso e maturidade profissional, ganho financeiro com sucesso e maturidade profissional. Isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas é interessante trazer essa questão aqui. Não havia conhecimento adequado sobre as necessidades dos clientes na empresa do José e nem clareza sobre os papéis por parte das pessoas. Isso também é uma questão característica da fase dos processos. As pessoas começam a ter dificuldade de saber até onde eu vou, o que eu faço, qual é o meu papel, qual é a minha autonomia. Isso é uma coisa muito comum na fase dos processos. E havia ainda uma centralização excessiva no papel de José, que apesar disso não se posicionava adequadamente. Era muito interessante que José, apesar de ser altamente centralizador, as decisões dependiam dele, tudo passava pelo José e isso criava um gargalo enorme dentro da companhia, ele não se posicionava como CEO, ele se posicionava como gestor, e existiam outros gestores. Então era uma confusão na cabeça das pessoas, porque de certa maneira a empresa era, naquele momento, uma empresa quase que acéfala, sabe? No sentido de que não tinha alguém que se posicionasse ali como head, né? Como cérebro da organização, como líder, como aquele que deveria direcionar. E aqui entra um fator interessante para a gente analisar, que é o seguinte: o que o José aprendeu, então, nesse momento, quando ele parou e olhou o negócio e começou a pensar que ele precisava tomar alguma decisão? A primeira coisa que ele aprendeu naquele momento, na fase dos processos que ele estava, foi: não se deve medir o sucesso apenas pelo resultado positivo ou negativo, né? Aqui entra uma questão interessante, que é perceber que o fato de não estar perdendo não significa que eu estou ganhando, né? Então, a percepção dele foi bem sabida, porque ao perceber que ele estava crescendo ali aquele um dígito, ele não olhou para o fato da perda,
dos 2 dígitos para 1 dígito, mas ele pensou, o que a gente não está ganhando, né? E o fato de não estar ganhando não significa necessariamente que a gente, desculpem, o fato de a gente não estar perdendo não significa necessariamente que a gente está ganhando, né? Outra coisa que o José aprendeu ali foi que o esforço e as competências individuais, eles não eram mais suficientes, né? Na fase dos recursos isso é muito comum, a gente depender das competências individuais das pessoas, mas na fase dos processos para frente a gente já não consegue mais viver só com as competências e o esforço individual. Tem alguma coisa acontecendo no negócio nesse momento e que a gente não sabe muito bem o que é, né? Ele aprendeu também que o aumento da equipe não significava mais o aumento proporcional de produtividade e capacidade de entrega. Vocês já viveram isso? Você contrata uma pessoa, por exemplo, comercial, e aí você acredita que contratou mais um vendedor, você vai dobrar a venda. Isso não acontece? Você contrata alguém financeiro, você acha, vou dobrar minha capacidade de entrega. Isso não acontece. Por que isso não acontece? Aonde está esse negócio que faz com que o aumento no número de pessoas não aumenta proporcionalmente a entrega e a produtividade? Ele também percebeu que a organização do negócio passou a produzir seus próprios problemas. Isso é muito comum em empresas com um número maior de pessoas, né? A gente começa a perceber com sensibilidade que a própria empresa, nas soluções que dá para os problemas de hoje, cria os problemas de amanhã. A gente cria os problemas de amanhã dentro da organização. Só que chega um momento, e quando a gente não percebe essas coisas, que a gente começa a trabalhar para resolver os problemas que a gente criou. E não trabalhar para atender um cliente, trabalhar para gerar resultado, trabalhar para cumprir um propósito. A gente começa para correr atrás do rabo. Muitas pessoas começam a chamar isso de pastelaria, enfim. Essas são questões interessantes. Agora, todos esses aprendizados do José, eles trazem um aprendizado principal que é extremamente importante nesse momento e que vai resolver um pouco dessa confusão que a gente criou até aqui. É a percepção de que a empresa amadureceu e se tornou um sistema. Essa é a sacada. O que acontece nesse momento e que a gente começa a ter essas percepções é que a empresa não é mais um conjunto de gente trabalhando juntas. Ela é um sistema. E sistema precisa de um olhar adequado. Por isso que eu trouxe esse desenho agora circular aqui. Porque na hora que a empresa começa a amadurecer e virar um sistema complexo, ou seja, ela não é só a soma das partes, mas o resultado da interação dessas partes, a gente começa a perceber que as fases de recursos, processos e valores, elas vivem conjuntamente, gerando o negócio de uma maneira complexa. E aí a gente não pode mais olhar só para os recursos. A gente precisa olhar também para a maneira como os recursos interagem. A gente não pode olhar mais só para os processos individualmente, mas para a maneira como os processos interagem. A gente não pode mais olhar só para os valores, mas a maneira como os valores interagem. E a gente não pode mais olhar só para as fases, a gente precisa olhar para a maneira como as fases interagem. E é por isso que os problemas, as soluções, tudo começa a ficar muito junto. E a necessidade de olhar de uma maneira sistêmica, ela vai ajudar a gente a sair desse lugar em que os desafios nos aprisionam em fases muito bem definidas de negócio. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, vou seguir. Se vocês estiverem no mudo, eu não estou ouvindo, nem estou vendo ninguém. Peraí que tem alguma coisa no chat. Anderson, eu tenho Oi. uma... Tudo bem, cara? Tudo, e você, Adriano? Eu tenho uma questão só nesse ponto. A organização do negócio passou a produzir seus próprios problemas. Pode explicar um pouco mais o que seria isso daí? Posso. Aqui a gente começa a perceber o seguinte, por exemplo, no caso de José, uma das questões que ficou muito evidente é que no momento em que... Eu dou um exemplo nosso, eu dou, tá? Tá, eu vou dar um exemplo aqui e depois você complementa, Adriana. O que a gente percebe no caso de José é o seguinte, quando ele começou a perceber que o negócio estava crescendo e ele contratou novas pessoas, a primeira questão que veio na cabeça dele foi distribuir a estrutura em diversos departamentos. Naquele momento, ele não avaliou adequadamente se aquela era a melhor maneira para ele distribuir as pessoas da equipe dele. Ele simplesmente distribuiu de uma maneira que tecnicamente é óbvia ou é mais comum. Com essa distribuição, ele acabou reforçando, no decorrer do tempo, os silos dentro da companhia. E, para resolver a questão dos silos, ele começou a promover lideranças e a criar reuniões. E em nenhum momento nessa jornada, Adriano, ele refletiu se aquela divisão original que ele fez para organizar a empresa dele era a melhor maneira de organizar a empresa dele
considerando o modelo do negócio, a proposta de valor e a maneira que o sistema se organizaria para aquilo. Então, estou trazendo um exemplo pensando nas estruturas de gestão para mostrar para a gente o quê? As decisões que a gente vai tomando no decorrer do negócio para organizar o negócio ou as decisões que a gente vai tomando para fazer com que o negócio caminhe, elas são a base fundamental para problemas futuros que depois a gente vai precisar resolver, quando essas decisões não são pensadas sistemicamente, tá? Você quer dar um exemplo, Adriana? Vamos ver aqui o seu exemplo. Sim, nós estamos enfrentando essa colheita, né, dos problemas, vamos dizer, agora, né? Justamente porque no passado, para tentar se aproximar mais dos funcionários, para gerar uma proximidade entre todos, né? Nós sempre fomos muito próximos, de conversa e brinca, sem pôr muito um dos limites como CEO mesmo, né? Como o José fez, né? Uhum. E hoje a gente percebe que a gente está tendo que mudar, sabe? Pôr esse limite de uma forma brusca, porque conforme foi entrando, ficou como se fosse um oba-oba, entendeu? Quando trocava de funcionários, eles são, né, tudo família, trata todo mundo como se fosse da família, então, assim, isso foi uma coisa que começou a misturar, sabe? O pessoal começou a misturar as estações de até onde eu posso ir, até onde eu respeito a hierarquia ou não. Então, apesar da gente gostar de tratar todo mundo igual, da mesma forma, como a gente sempre fez, mas minha irmã e eu não sentimos essa necessidade de colocar peraí, aqui na empresa a gente tem regras, essas regras precisam ser respeitadas, existem os processos precisam ser seguidos, não é porque se tem uma proximidade que significa que pode fazer como quer, a hora que quer. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vem enfrentando agora. Muito bem, Adriana. Um exemplo é bem legal, e só para resgatar, a verdade sobre essa descoberta de que a organização produz seus próprios problemas tem a ver com pensamento sistêmico, justamente porque quando a gente agora conta, então quando a Adriana conta agora o problema dela, fica muito simples de entender, porque ela já vivenciou o processo como um todo. Então hoje ela já está vamos dizer assim, no final do início de uma nova jornada, e isso precisa ser complexo mesmo. A grande questão é que no momento em que a gente toma uma decisão, a gente está no início dessa fase e para a gente está tudo certo. Vai dar certo, a gente está muito crente de que aquela decisão é a solução. Então, a percepção de que a organização passa a produzir os próprios problemas tem a ver com adquirir a capacidade de fazer essas análises de médio e longo prazo, porque aí a gente vai percebendo a conexão entre as ações, as decisões e as relações, os cenários, os contextos, e aí a gente vai percebendo o quanto que isso vai influenciando no negócio. Deu para clarear mais aí, Adriana? Excelente, obrigado. Legal, muito bem. Então vamos continuar aqui. E aqui é uma questão interessante, né? Quando a gente começa a olhar o nosso negócio como sistema, a gente começa a perceber que a gente precisa tomar conhecimento sobre esse sistema, a gente precisa tomar consciência sobre esse todo. Quando a gente fala de pensamento sistêmico, não dá para não citar o Peter Senge, ele é o pai do pensamento sistêmico, é um administrador muito conhecido nesse sentido, e ele tem uma frase que é muito legal para ilustrar isso que eu quero dizer. Quanto maior for a nossa consciência sobre o todo, mais nossas ações beneficiarão esse todo. Então, nesse momento que eu quis trazer para que vocês olhassem o negócio de vocês como um sistema. Nesse momento é preciso perceber que todos os recursos, os processos, os valores, todas as questões, as áreas, as iniciativas, os comportamentos, a cultura, os fatores econômicos, fatores relacionais, tudo isso se relaciona de uma maneira complexa dentro do sistema e eu preciso olhar para isso, estruturar isso de uma maneira protagonista, de uma maneira adequada. O que acontece é que para que eu faça isso, eu preciso ter consciência desse sistema. Quanto mais eu absorvo, quanto mais eu contemplo esse sistema, mais capacidade eu tenho de tomar decisões sobre esse sistema. E a partir do momento em que eu compreendo, tomo consciência desse sistema, é preciso que eu arquitete esse sistema. E arquitetar é bem por aí mesmo. A gente precisa estruturar, a gente precisa construir. E é isso que nós chamamos de estruturas de gestão.
As estruturas de gestão, elas vão servir para que a gente tenha condições de arquitetar o nosso sistema de uma maneira protagonista e não deixar o acaso, o tempo, as situações, as intempéries do negócio permitirem que a coisa toda aconteça. Quando vocês vão me trazendo esses desafios que vocês colocaram no nosso início do nosso encontro, é a resposta de vocês para esses desafios que vai arquitetando ao acaso o sistema. Agora, olhar de fora, né, fazer um zoom out de todos esses desafios do negócio e perceber como eles se relacionam com todos os outros fatores do meu negócio é fazer essa visão protagonista da estrutura de gestão. Porque as estruturas de gestão, elas vão permitir que a gente mantenha a integridade do negócio enquanto ele se desenvolve. Elas vão impactar diretamente a rotina da empresa, a forma como a empresa é regida, o desempenho na busca pelos objetivos, das metas e dos resultados. É como se a estrutura de gestão desse sustância, né? Fosse o terreno que permitisse que todos os desafios fossem objetivados, endereçados e alcançados. Quais são os elementos que compõem a estrutura de gestão, né? Quais são os elementos que podem compor as estruturas de gestão? Eu trouxe alguns deles aqui. O primeiro deles é o organograma. Mas o organograma não é só aquele desenho que vai lá no papel, na parede, não. O organograma, as funções das pessoas, as atribuições das pessoas compõem também os elementos de gestão. Além disso, a gente tem também as definições de regras e de políticas do negócio. Como é que as coisas acontecem aqui? O que pode, o que não pode? Quais são as definições que determinam como as relações acontecem dentro do negócio? Outra coisa, os fluxos de trabalho, os fluxos de processo dentro e também entre as áreas. É muito comum as empresas começarem a desenhar processos lá na fase dos processos e sem essa percepção sistêmica, acabam criando processos só dentro das áreas. Então, eu tenho um processo financeiro, eu tenho um processo comercial, eu tenho um processo de RH, eu tenho um processo operacional, mas não existem processos interáreas, né? E aí a gente acaba separando mais as áreas do que unindo, né? Eu tenho lá um processo comercial que, na melhor das intenções, defende os interesses de venda. Ele foi criado para vender. E eu tenho um processo financeiro que, na melhor das intenções, foi criado para garantir a integridade financeira do negócio. O que acontece é que, na maioria das vezes, quando esses processos são pensados sem se comunicar, eles acabam defendendo interesses opostos, e é por isso que a gente tem muita confusão, na maioria das empresas, entre a área comercial e a área financeira. Depois a gente tem os sistemas de gestão que apoiam o fluxo de informação, ou seja, como é que a gente toma decisão, como é que as metas, por exemplo, no caso do exemplo da Suelen, é muito interessante, mesmo numa multinacional, né? Como é que fica claro quais são as metas? Como é que a gente determina, tá, a gente estava aqui nesse horizonte de qualidade, de repente é o ano da execução. O que a gente faz com os anos anteriores? Como é que essa clareza chega numa estrutura gigantesca de uma multinacional para as pessoas na ponta? Então, todas essas questões, elas precisam de sistemas, elas precisam fluir dentro da organização, como se fosse um riozinho mesmo. As informações, elas precisam fluir tranquilamente. Então, é preciso se pensar nesses fluxos. Como é que essas coisas vão descer, né? O sistema por meio do qual as decisões são tomadas também. Como é que a gente toma decisão aqui? A gente toma decisão de maneira autoritária? A gente toma de maneira participativa? A gente toma decisões de maneira colegiada? Como é que as decisões vão ser tomadas? Como é que essas decisões tomadas vão virar ações, né? Para a gente garantir que a gente não tem um discurso diferente da prática. Então, isso também é outra coisa importante para se pensar nos sistemas de gestão. E, por último, a gente tem os indicadores. Eles vão garantir a unidade organizacional. Aqui é interessante de refletir o seguinte: indicadores podem ser inúmeros, né? Mas quais serão os indicadores que vão garantir a unidade organizacional? Que a gente vai medir a percepção de unidade dentro da organização. E essa unidade organizacional é um elemento, um resultado interessante de uma organização que constrói estruturas de gestão maduras, eficientes. Porém, apesar desses elementos todos, eu estou trazendo aqui para vocês, não se preocupem, nem fiquem assustados, no sentido de que todos esses elementos precisam ser construídos pelas organizações. Eu sei que aqui no nosso encontro tem organizações menores e que muitas vezes podem olhar para esse monte de coisa e falar: meu Deus, mas eu não preciso de tudo isso. De fato, a sensibilidade de qual é o momento que o meu negócio precisa de alguns desses instrumentos, e mais ainda, de que nível de maturidade de cada um, é que vai fazer diferença também.
Então, eu posso ser uma organização pequena, eu não preciso de um organograma com função, atribuição, tudo desenhado, de fato não preciso, né? Principalmente se eu sou uma empresa que eu já me identifico só com a fase de recursos, por exemplo, eu ainda não tenho necessidade de ter um organograma super complexo, mas eu posso ter rascunhos de quais são as funções das minhas pessoas. Porque é nesse momento que eu começo a documentar e a ter clareza do que o meu negócio precisa em termos de competência, e não o que eu tenho de pessoas. Né? A gente brinca aqui na Consense que quando o organograma é feito para as pessoas e não para o negócio, ele não é um organograma, ele é um personograma. E muitas empresas têm personogramas, não têm organogramas. É muito engraçado que a gente vai construir organogramas em alguns clientes e a gente começa sempre pelo organograma, pelas funções. E as pessoas têm muita dificuldade de desapegar, de separar o que é função e o que é gente, né? E aí, nessa hora é que a gente começa a construir mais dependência e acaso do que necessariamente uma estrutura de gestão adequada para o negócio. O caminho ruim é que, desprovidos dessa consciência sistêmica que o Peter Senge falou ali naquela frase, a gente acaba agindo de uma forma muito simplista e ao acaso, né? E quais são os riscos de agir dessa maneira? Né? Quais são os riscos do caminho simplista? Primeiro, acreditar que os desenhos e os planos são a estrutura. Muito empresário acredita que, ao desenhar o organograma, pronto, está feito o trabalho, desenhei o organograma, contei para as pessoas o organograma, pronto, isso é a estrutura. Não, a estrutura é a vivência prática do desenho. Ela não é o desenho. O desenho é o primeiro passo. Então, isso é uma coisa importante de se levar. A segunda coisa é acreditar que isso aí é coisa de empresa grande. Foi um pouco do que eu falei, de que não é adaptável. Eu posso, sim, adaptar os diversos elementos da estrutura de gestão ao meu tamanho de negócio, ao meu modelo de negócio, ao meu momento de negócio. Isso não tem a ver com o tamanho da empresa, isso tem a ver com a maturidade. E maturidade a gente já sabe que não tem a ver com o tamanho. Maturidade tem a ver com a consciência, tem a ver com o que eu estou fazendo. Tem negócios que são pequenos, mas que são altamente complexos e que demandam estruturas de gestão interessantes. Acreditar que as pessoas vão viver automaticamente o que foi planejado. Esse também é um engano simplista, que é desenhar e contar, sentar para as pessoas e falar. Não, o organograma ele vai definir a maneira como as pessoas interagem no negócio, a maneira como as pessoas tomam decisões, a maneira como o trabalho é realizado, a maneira como as relações entre as pessoas são realizadas. Então, isso precisa ser educado, isso precisa ser criado em conjunto, isso precisa de um processo de construção. Né? É só dessa maneira que vai ser sustentável e que vai ter futuro. Outro engano, outro risco, né, é acreditar que a estrutura define a relação entre as pessoas. Aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte: ao desenhar, por exemplo, uma estrutura, quando eu desenho um organograma, por exemplo, eu estou definindo ali as regras do jogo, qual é os limites, mas eu não estou definindo, por exemplo, como o jogo vai ser jogado. Eu não estou definindo a maneira como as pessoas vão se gostar, se elas não vão se gostar. Para isso, tem mais elementos e mais coisas importantes a serem pensadas, e a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E, por último, acreditar que a estrutura é algo à parte do resto do negócio. Também já vi muito empresário, nas suas construções, acreditar que a estrutura... Tá bom, a gente vai... Agora, aqui está o desenho da estrutura e aqui está o meu trabalho. Como se o trabalho do dia a dia fosse separado da estrutura, como se essas coisas acontecessem de maneira separada. Isso acontece principalmente pela falta de visão sistêmica e de consciência sistêmica, que a gente separa as coisas. A característica básica de quem não atua de uma maneira sistêmica é ficar dividindo, separando as coisas, e sem a percepção de que essas coisas têm relações entre elas. E é justamente na relação entre as coisas que a gente descobre muitas das questões que precisam atuar nas estruturas de gestão. Tudo bem até aqui? Vamos falar do José. Deixa eu só pôr um pouco de água aqui. Olha só. No caso do José até aqui, o que estava acontecendo com ele lá? Ele tinha um desenho de organograma, mas quando surgiam os problemas, as pessoas não sabiam quem consultar. Então, pensa se você já viveu essa situação. Tem lá um desenho de organograma, está dizendo quem é líder de quem, mas na hora que as pessoas, por exemplo, precisam tirar férias, elas não sabem para quem que elas têm que falar. Ou elas sabem, elas vão falar para aquele cara que é o sócio, sendo que elas têm lá no desenho do organograma um líder. Ou a situação que a Adriana falou, ela é muito comum.
A gente tem lá um líder extremamente paternalista que cuida das pessoas e tem outro líder que já é mais focado em resultado. E aí as pessoas elas vão sacando. Ah, isso aqui é melhor eu pedir para o fulano, isso aqui é melhor eu pedir para o ciclano. E aí a gente percebe que a política, as relações, elas sobrepõem o organograma, sobrepõem as funções. E aí a gente não tem o equilíbrio entre as coisas. Então isso acontecia lá no caso de José também. As pessoas iam atrás dele. E outra coisa que acontecia também era, apesar de existir um organograma, as pessoas não atuavam nas funções que estavam ali. Tinha muito líder que atuava operacionalmente, muito liderado que não fazia a totalidade do seu papel. Então, isso também é muito comum dentro das empresas que não entram no caminho simplista. Uma outra coisa, o trabalho até era realizado, né, no dia a dia, porém, cada entrega seguia um padrão diferente, a depender de quem estava cuidando. Então, também é uma coisa comum nas empresas que estão passando da fase de recurso e processo e não se entende como sistema. Acaba que, por exemplo, o fulano atende esse tipo de cliente, ele criou um jeito de atender o processo àquele tipo de cliente, e aí a equipe, cada uma das pessoas daquela equipe atende um cliente diferente de uma maneira diferente. Se esses clientes, por acaso, forem atendidos por pessoas diferentes, isso acontece de uma maneira acaba mostrando para o cliente que ali não tem uma organização. A gente já viu, por exemplo, um caso de uma escola que tinha vários segmentos, então você tinha lá o primário, o fundamental, o ensino médio, e aí cada departamento desse tinha um gestor, um responsável. Só que cada um, como não existia uma clareza de procedimentos que eram, apesar de serem comuns para cada segmento da escola, eles eram feitos de maneira diferente. Então, os pais que tinham filhos em mais de um segmento, por exemplo, eles tinham que fazer procedimentos diferentes para pedir a mesma coisa para os filhos diferentes dele em cada segmento. Então, isso, para o cliente, aparece muito claramente, né, essa diferença. E, por último, muitos processos só eram vividos quando havia auditoria. Isso também é muito comum. Vai ter auditoria nesses próximos 2 dias. Aí todo mundo faz do jeito que está documentado lá. Depois que passou a auditoria, ninguém faz nada. Para que tem, então, os processos desenhados, se a gente só vai viver no dia da auditoria? A gente trabalha para quem? Para o cliente ou para o auditor? Né? Nesse momento, a gente começa a perceber que os processos, as estruturas de gestão não são tão valorizadas assim. E também havia falta de clareza e excesso de suposições, né? As pessoas trabalhavam para o que elas supunham ser o negócio, para o que elas supunham ser os objetivos, para o que elas supunham ser os indicadores, e nesse mar de suposições faltava clareza, e é por isso que as estruturas de gestão não estavam apoiando em nada o sucesso do negócio. Muito bem, esse era o caso de José. Pensem aí os desafios de vocês. Quais são, então, na nossa visão, os passos fundamentais para a gente gerar resultados com as estruturas de gestão? Ou seja, quais são os passos fundamentais para a gente adentrar esse caminho de visão sistêmica, de uma visão complexa a respeito das estruturas de gestão para o negócio? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Podemos seguir, então, né? Tá bom. Vamos lá. O primeiro passo fundamental é considerar os símbolos do negócio, né? E aqui entra a seguinte questão: não dá para desenhar estruturas de gestão sem antes entender claramente qual é o meu negócio, o meu modelo de negócio. Quem eu sou como empresa? A gente vai chamar essa fase de símbolos, porque as estruturas de gestão ela precisa estar a serviço das definições mais importantes da empresa. É possível que você já tenha, inclusive, essas definições. A gente não precisa necessariamente começar tudo do zero, mas é importante que você, ao mínimo, reflita sobre essas definições. Né? Que definições são essas? Que símbolos mais importantes são esses que a gente está falando? Qual é o propósito da organização? Quais são os valores? Por que eu abri esse negócio? Quais são os meus objetivos, as minhas estratégias, o meu plano estratégico de negócio? Então, é muito importante que o negócio esteja refletindo, num primeiro momento, sobre isso. Quais são as minhas estruturas, né? E eu trouxe aqui algumas perguntas que vocês podem fazer para si próprios para poder cumprir essa fase, né? Antes de pensar direto nas estruturas de gestão. Qual é o legado que eu quero deixar com o meu negócio? Né? Quando a gente fala de legado, a gente está falando de pegadas, né? Qual que é a minha visão sobre o meu negócio? É muito interessante que no caso da empresa do José, existia clareza sobre o propósito do negócio.
mas ele nunca tinha pensado que era preciso olhar para o propósito do negócio antes de pensar nas estruturas de gestão. Se ele tivesse feito isso, por exemplo, ele teria tido a sensibilidade de perceber que muito do que ele pensou para os processos do negócio não combinava com o propósito do negócio de ser uma empresa altamente colaborativa, por exemplo. E muitas das vezes a gente acaba atraindo o nosso próprio negócio dessa maneira. Eu tenho um propósito que diz que a minha empresa precisa cumprir um papel social no mercado, mas na hora que eu vou pensar as minhas estruturas, elas são altamente autoritárias, centralizadoras e não têm condições de apoiar o negócio a cumprir o propósito. Aí depois, quando eu respondo qual é o desafio do negócio, a gente não está conseguindo cumprir o nosso propósito, mas eu criei estruturas que prendem as pessoas. Então, se as minhas estruturas não estiverem alinhadas ao propósito do negócio, não vai rolar, né? Mais do que isso, quando as estruturas estão ao acaso, isso fica mais desafiador, porque eu sequer sei como elas conseguem dar conta do recado. Uma outra pergunta importante: quais são os valores virtuosos pelos quais eu quero ser reconhecido como empresa, né? Outra questão interessante aqui é pensar quais são os valores que o negócio carrega. Os valores do meu negócio são ética, respeito, compaixão. Se você nunca pensou nisso, é importante pensar, porque as estruturas precisam estar alinhadas a isso. Como é que eu vou desenhar, por exemplo, um organograma para uma companhia que tem como valor, por exemplo, o acolhimento e a colaboração? É diferente de desenhar um organograma para uma empresa que tem como valores resultado e inovação, né? Por exemplo, uma empresa que tem como valores a colaboração, ela precisa necessariamente de um organograma que permita a colaboração, que facilite a colaboração entre as pessoas. Agora, se eu for desenhar um organograma para uma empresa que quer a colaboração e eu desenho um organograma altamente funcional, separado por áreas e que não tem conexão entre essas coisas, como eu vou entregar colaboração, né? Então, uma das primeiras questões é, de fato, refletir sobre os símbolos do negócio. Como que vocês querem ser reconhecidos pelo mercado? Como a empresa vai se tornar única, diferente de qualquer outra empresa? Quais são os objetivos do negócio? Quais são as metas? A gente tem um outro cliente que na jornada de construção da estrutura de gestão, a gente ajudou a mapear, né, essa questão dos símbolos do negócio. E nesse processo de fazer essa investigação, eles começaram a definir e a perceber quais eram os símbolos do negócio deles. Entre esses símbolos, eles tinham uma conexão muito grande com a questão do propósito, do aprendizado coletivo, principalmente. E aí, na hora de pensar a estrutura, foi muito mais tranquilo de entender que a melhor estrutura para aquele negócio, ela tinha a ver com uma definição matricial de estrutura, em que as áreas conseguissem co-criar, trabalhar em conjunto. Agora, por anos e anos, aquela empresa vivia com a estrutura que aprendi na faculdade de administração, né? Área administrativa, operacional, comercial, divido as áreas. Fazer o by the book, né, o que a gente aprende, muitas das vezes pode parecer correto aos olhos da teoria, mas na prática não tem nada a ver com o nosso negócio. Aqui a gente derruba primeiro o mito a respeito das estruturas de gestão, de que existe certo ou errado na hora de você construir estruturas de gestão. Não existe, gente, não existe. São 8 anos de trabalho apoiando empresas de estrutura de gestão e o que a gente mais percebe é que o que existe é a estrutura mais adequada ou a menos adequada. Vai depender. Porque cada negócio estipula um tipo de conjunto de símbolos, né? Eu tenho um cliente que tem propósito de alcançar resultados por meio da inovação, e é um tipo de estruturas. Eu tenho um cliente que tem um propósito de entregar um trabalho adequado, com qualidade, mais sério, no sentido de mais tradicional, com valores como ética, respeito e alto resultado. Então, é um outro tipo de estrutura. E às vezes pode ser o mesmo tipo de estrutura, só que com uma conjunção de símbolos diferente. Então, o primeiro passo para que a gente tenha sucesso com as nossas estruturas de gestão é entender quem a gente é como negócio. Qual é a cara do nosso negócio? Quais são os nossos legados, os nossos valores e aquilo que vai permitir que a gente comece a falar das estruturas de gestão. E é uma questão de escolha, é uma questão de teste. Você pode construir, as estruturas elas não são uma questão estática, você pode ir construindo isso no decorrer do tempo, e tudo isso vai ser baseado nos símbolos do seu negócio. Muito bem.
Próximo passo. Desculpem. Aqui eu trouxe... Vocês devem se lembrar que quando vocês se inscreveram, vocês preencheram uma pesquisa com 10 perguntinhas. E eu trouxe os resultados aqui para a gente poder mostrar algumas coisas interessantes. Aquela pesquisa, ela ajuda a gente a perceber um pouco da percepção de vocês a respeito da maturidade das estruturas de gestão do negócio de vocês. Se eu usasse os resultados coletivos do nosso grupo de respostas, daria para a gente brincar com a ideia de que se a gente fosse a empresa do José. Então, vamos supor que vocês, nós todos juntos aqui que respondemos aquela pesquisa, somos da empresa do José e a gente está avaliando a empresa do José. As 3 perguntas daquele teste na inscrição que a gente fez que tem a ver com os símbolos são essas 3 que eu deixei aqui no slide. A liderança tem claras as prioridades para cada projeto e objetivo, e não precisa ser relembrada disso a cada nova atividade. Os valores e a proposta de valor transparecem na forma como o trabalho é executado, e são feitas avaliações constantes sobre como as estruturas de gestão se conectam ao negócio e as mudanças pelas quais ele passa. O interessante é que as notas médias do grupo a respeito de cada uma dessas afirmações foi de 6,1 para a primeira, 7 para a segunda e 6,2 para a terceira. Vocês vão perceber que, obviamente, o fato da gente estar falando de um grupo que não tinha relação entre si e trouxe respostas particularmente separadas ali, a gente vai perceber que as notas elas vão ficando num lugar médio. Depois vocês vão ver que o teste no final tem uma entrega interessante para a gente mostrar quais são as médias da entrega dessas estruturas. Mas é interessante notar o que a gente gosta de dizer aqui na Consciência sobre a média, né? A gente circula ali no máximo no 7 e no 6, né? Qual que é a média, né? O que é o mínimo que a gente precisa fazer para passar de ano? A média ela vai ser sempre uma nota amarga, porque ela não vai trazer para a gente o melhor dos resultados, mas também não vai deixar a gente amargar ali abaixo dos 5. Porque a gente começa a achar que quando a gente está nos resultados entre 5 e 7, a gente está bem. Mas, na verdade, a gente está deixando de conquistar um potencial muito relevante. E é aí que mora o segredo e o risco, né? Porque da média para baixo é muito mais fácil do que da média para cima. Existe um esforço importante para subir aqui. E esses resultados vão mostrando para a gente algumas reflexões importantes sobre quais são os símbolos do nosso negócio, né? O quanto que os símbolos que a gente tem no nosso negócio, eles estão claros para as pessoas. Se a gente tem uma nota de 6 para dizer que existe clareza, que as pessoas não precisam ser relembradas disso ao tempo todo, significa que está faltando clareza, né? Então, a gente está mediando nessa coisa. E é isso que vai impedindo o negócio de usufruir dos melhores resultados relacionados às estruturas de gestão. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver que apareceu um bate-papo aqui. Muito bem. A Camila trouxe aqui uma questão interessante, né? Essa média ela vai mostrando muito aquela coisa de um exemplo que eu falei no começo. O que a gente está deixando de ganhar com essa média, com essa nota 6, né? O que a gente está deixando de ganhar quando os valores e a minha proposta de valor não transparecem na forma como o trabalho é executado? O que a gente está deixando de ganhar quando a gente não avalia se a minha estrutura de gestão está conectada às mudanças que o negócio passa, né? É aí que mora a reflexão importante sobre esse ponto que a gente está agora. Muito bem. O próximo passo, depois de fazer essa análise dos símbolos do negócio, de conectar isso com os símbolos do negócio, aí sim vem a parte de modelar a estrutura. Eu sempre gosto de chamar essa fase de modelar a estrutura única, modelar uma estrutura única, porque aqui a gente vai trazer de novo a questão e a reflexão de que as estruturas elas são relacionadas ao seu negócio. Se eu fiz uma primeira análise dos símbolos do meu negócio e depois eu vou modelar uma estrutura alinhada a esses símbolos de negócio, naturalmente a minha estrutura é só minha. Não tem outra igual. Não tem outro tipo de estrutura. E isso aqui vai livrar a gente de um peso muito grande. Será que eu estou fazendo certo? A gente vive num momento de mercado altamente complexo, incerto, ambíguo. Então, não dá para a gente achar que a gente vai dar uma resposta certa, permanente para o nosso negócio. Amanhã as coisas mudam. Quem imaginava em fevereiro desse ano que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo há 4 meses, né? Então, a grande questão aqui é a gente saber o que funciona agora para o negócio e testar isso, tomar essa decisão. Com a estrutura é a mesma coisa.
Aqui é o momento em que a gente vai desenhar, planejar a melhor representação das estruturas que vão definir o poder, a influência, a autonomia e a decisão na organização. Essas palavras são importantes, né? Porque muitas vezes a gente foge, poder não é uma palavra legal. Não, no final do dia, dentro de uma organização que vai crescendo e construindo as suas estruturas de gestão, é importante que a gente pense como que o poder é diluído, como que o poder é distribuído dentro da organização. Quais são os níveis de influência das pessoas dentro da organização? É muito legal a gente pensar assim, né? Tem pessoas que têm o poder para tomar uma decisão. Tem pessoas que vão ter poder para influenciar as decisões. Tem pessoas que terão autonomia para tomar uma decisão. Tem pessoas que vão ter autonomia para influenciar uma decisão. Tem pessoas que não vão ter autonomia nem poder para decidir. Elas vão apenas administrar as decisões que são tomadas pelas pessoas que têm poder para tomar as decisões. Então, é nesse momento que a gente vai alocando as coisas dentro da estrutura. A Ana está perguntando se vai ser disponibilizada. Vai, Ana. Toda a apresentação na íntegra a gente vai disponibilizar e tem mais um monte de material interessante que eu vou contar no final, tá bom? E a gente está gravando esse encontro, então a gente vai disponibilizar também o vídeo depois para quem quiser rever, compartilhar, fiquem super tranquilos. E quais são as reflexões importantes aqui nessa fase de modelar a estrutura? A primeira é, como é que eu consigo representar o melhor arranjo de papéis para o cumprimento dos símbolos? Então, aqui é a hora da complexidade. Porque aqui eu vou pensar o seguinte, eu tenho aqui uma empresa, vamos pegar o exemplo do José, eu tenho 34 pessoas, essas pessoas estão distribuídas nas áreas que precisam vender, as áreas que precisam executar o trabalho, as áreas que precisam dar um suporte administrativo. Aí eu começo a considerar, no caso do José, eu tenho um modelo de negócio que tem uma venda complexa. É diferente de um modelo que tem uma venda simples. Então, talvez eu precise de uma área de pré-venda, eu preciso de uma área comercial depois que lide com esses leads que foram gerados pela pré-venda e que já foram filtrados. Mas eu tenho aqui uma cultura de participação, então eu preciso fazer com que essas áreas se conversem. Então, eu posso criar estruturas que sejam celulares, em vez de ser estruturas funcionais. Aqui é a hora em que a gente vai pegar toda a literatura possível de estruturas e vai colocar a serviço do nosso símbolo de negócio. Então, como é que eu represento o melhor arranjo desde que eu esteja alinhando esses arranjos aos símbolos do meu negócio? Uma outra coisa interessante aqui é que a gente precisa incluir as definições detalhadas de função e atribuição. Eu gosto sempre de trazer como exemplo uma distribuição disso, de maneira que eu pense, eu tenho aqui no meu negócio a necessidade de alguém que cumpra, por exemplo, a área comercial, que venda. Qual é o objetivo dessa pessoa? Vamos supor, eu posso pensar o seguinte, o objetivo dessa pessoa é ampliar as vendas do negócio. Vamos dar aqui de exemplo. Para ela cumprir esse objetivo, quais são as iniciativas macro que ela precisa fazer? Essa pessoa precisa estar o tempo todo alimentando os leads com novos cadastros, ela precisa fazer visitas comerciais, ela precisa criar oportunidades. Então, eu vou criando aqui projetos macros. E depois eu ainda tenho uma terceira camada, que é o que a gente chama de camada de atividades, que é quando a gente define, para essa camada ela precisa marcar visitas comerciais. O que ela precisa fazer? Ela precisa entrar em contato com os clientes, ela precisa fazer pesquisas em entidades de classe, ela precisa entrar nas redes sociais e fazer contato, ela precisa adicionar pessoas nas redes sociais. Então, não é simples mesmo as definições detalhadas de função e atribuição. É preciso que a gente deixe as coisas muito claras. A gente não pode partir do pressuposto de que as pessoas sabem. O maior erro nesse ponto das funções é a gente acreditar que a gente contratou um vendedor e que ele sabe o que é ser vendedor. Por mais que ele saiba que ele tem experiência, ele sabe a partir de uma experiência prévia dele, a partir das experiências passadas dele. É preciso que dentro da minha organização eu defina o jeito, minha organização, de vender, o jeito, minha organização, de fazer financeiro. É a mesma coisa no exemplo, a minha mãe sempre deu esse exemplo, falava assim para mim quando a gente era criança. Se vocês não aprenderem a limpar a casa, como é que vocês vão... mesmo que vocês tenham empregado um dia, eu vou torcer para que vocês tenham condições de ter empregado, como é que vocês vão orientar a empregada? Como é que vocês vão dizer para as pessoas o que elas têm que fazer dentro da casa de vocês se vocês não sabem fazer? Esse exemplo é ótimo, é um exemplo de mãe, né? Porque mãe sempre tem esses exemplos. Mas é muito bom, porque ele ajuda a gente a compreender, inclusive, essa questão. Se eu não tenho claros quais são
os definidores, né, de papel, atribuição e função dentro da minha organização, eu vou permitir que as pessoas inventem. A gente fez um diagnóstico numa empresa há um tempo atrás, inclusive, que uma pessoa, um funcionário experiente, a gente perguntando no nosso diagnóstico a respeito de como que ele interagia é, é, com relação à função dele, o trabalho dele, e ele falou o seguinte, olha, ninguém nunca me disse qual que é necessariamente o meu papel aqui. O que eu fiz para eu depois não ter problemas foi eu entrei no Google e eu digitei aqui, analista X, analista, sei lá, analista financeiro, não me lembro agora a função. E aí ele viu lá no Google o que significava ser analista financeiro e ele falou, eu estou fazendo o que está escrito no Google. Se um dia alguém me disser o que está errado, eu disse que eu estou seguindo o que está escrito no Google. Vejam que absurdo, né? Uma companhia com um número de pessoas adequado, com resultado, estava crescendo, mas não tinha clareza nenhuma de quais eram as funções das pessoas. E as pessoas davam o seu jeito. Agora, será que aquele papel que estava lá no Google, ele era o mais adequado? Será que aquele papel que estava no Google era o melhor para a organização, era o mais importante? Não sabemos, né? A questão é que, de certa maneira, a organização não estava atuando de maneira protagonista na sua estrutura de gestão. Isso é o que eu chamo de caminho simplista e não caminho sistêmico. Outra coisa, considerar a melhor comunicação possível entre as pessoas, né? Na hora quando a gente vai pensar no desenho do organograma, é preciso que a gente pense, tá bom, eu coloquei aqui um cargo nesse quadradinho. Esse cargo consegue interagir com esse cargo aqui? Será que rola a comunicação? Eu, quando era estagiário numa multinacional, eu tive um problema com uma tarefa que eu estava fazendo, eu tinha, sei lá, 19 anos, 18 anos, eu não me lembro agora, e aconteceu que quando eu cheguei no trabalho, era mais ou menos 8h30 da manhã, tinha um bilhete no meu teclado dizendo assim, ó, não abra seu computador. Aí eu falei, meu Deus, vou ser demitido, né? Aí quando a pessoa que era responsável pelo meu estágio chegou, ela disse que não era para eu abrir meu computador porque ela ficou com medo de eu responder o e-mail de um diretor que tinha me mandado um e-mail perguntando por que tinha dado um determinado problema que eu causei lá. A grande sacada nessa fase é o estagiário não podia falar com o diretor. Então, além da representação da estrutura impedir que esse contato seja efetivo, ela impedia, quer dizer, nessa história, além do estagiário não poder falar com o diretor, a gente ganhava com isso lentidão, falta de pertencimento, a percepção de menos-valia. Então, você tem um monte de coisas que vêm em conjunto, com essa, fora toda a inabilidade da estrutura de dar conta de problemas cotidianos que são comuns, né? Por que o diretor mandou o e-mail se o estagiário não podia responder, né? Então, tem uma série de questões interessantes para serem consideradas ali. Aqui entra uma outra coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? As estruturas elas podem ser milhões de tipos, né? Existem as estruturas holocráticas, as celulares, as matriciais, as funcionais, as híbridas. A questão aqui é, quanto mais as estruturas estiverem conectadas, mais vai haver proximidade entre a realidade e o desenho, conectadas com os símbolos que eu quis dizer. Então não existe uma regra, e você pode inclusive fazer mais de um modelo misturado. Eu posso ter uma estrutura macro definida por região e as estruturas regionais definidas de maneira celular. Isso não é uma regra. O que vai a questão aqui é qual é o momento do negócio, quais são os símbolos e como que eu quero entregar isso. Inclusive, as estruturas podem mudar, gente. As estruturas não são definições estanques que vão ficar eternamente. As empresas, por exemplo, eu já vi grandes empresas que, na definição de estratégia daquele próximo período de empresa, ela faz mudanças estruturais porque a nova estratégia pede mudanças estruturais. Então, dá para fazer isso também. E o último ponto ainda nessa questão de modelar a estrutura é a sua estrutura não precisa ser chata, ela não precisa ser sem novidade. Ela pode ser inovadora, ela pode ser divertida, inclusive. Né? O fato de que em algum momento da história, alguém chamou departamento comercial, não significa que na sua empresa tem que chamar departamento comercial. Você pode chamar do que você quiser. Você pode criar esse nome junto com a sua equipe. Você pode dar o nome que você quiser para a sua estrutura. Só toma cuidado para o nome não estragar a função. A gente tem um cliente que é um escritório de contabilidade que durante o processo de criação das suas estruturas resolveu fazer esse pensamento de uma maneira mais divertida, mas o objetivo nem era tão ser divertido, era ser mais alinhado com a mudança do negócio. Então veja que interessante, eles queriam sair de uma estrutura funcional
tradicional de escritório de contabilidade, né, que é dividido por contábil, fiscal, departamento pessoal. Eles queriam ir para uma estrutura que possibilitasse melhor o negócio ser mais consultivo. Então, a escritório de contabilidade estava mudando, ele não queria mais ser aquele modelo tradicional, ele queria ser mais consultivo. Para isso, ele precisava mudar a estrutura, né? Quando ele mudou a estrutura, ele criou áreas que eram mais celulares, ou seja, em vez de você ter uma área contábil que tem um monte de contador, ele tinha uma área que reunia contadores, pessoas especialistas em departamento pessoal, advogados, para poder entregar as consultorias. E eles dividiram essas áreas por complexidade. E aí você tinha uma área, por exemplo, que chamava UTC, olha o nome que divertido, Unidade de Terapia Contábil, que era justamente para fazer alusão aos negócios que entravam na empresa com mais complexidade. Então, ali vocês tinham os profissionais mais sêniores que dariam condições e respostas para aquelas questões. Aqui na Conscience mesmo, a gente tem, por exemplo, um departamento que é o departamento que tecnicamente vende, que a gente chama de colheita. Então, a gente chama a nossa área de comercial de colheita. Para a gente fez sentido. Então, aqui é o momento de você também pensar de uma maneira mais inovadora e pode ser até divertido, sim. O importante é que faça sentido para a sua equipe, para o seu momento de negócio e que se conecte com os símbolos do seu negócio. Muito bem. Aqui tem as respostas das pesquisas que vocês preencheram relacionadas a esse item de modelagem, né? As pessoas da empresa sabem exatamente o que é esperado das funções, quais são os objetivos e a conexão deles com os da empresa? As pessoas conseguem tomar decisões e executar o trabalho sem a interferência constante dos líderes? Aqui tem muito a ver com a questão de ter clareza da minha função, né? Quanto menos clareza, mais eu suponho ou mais eu dependo. As pessoas têm as competências e as informações necessárias para realizarem o trabalho de forma efetiva. Eu vejo muitos líderes reclamando, por exemplo, das competências das suas pessoas, da inabilidade das pessoas, mas poucos desses líderes sabem quais são as competências que eles esperam daquela função. Como é que eles podem dizer que aquelas pessoas não são competentes, por exemplo? Muito líder demite por achar que tal pessoa não tem habilidade ou que aquela pessoa não está entregando o melhor resultado, mas qual é o referencial que ele está usando para isso? É o que ele supõe também ser a melhor função daquela pessoa ou que está definido, desenhado? Está claro para aquela pessoa qual é os goals, né? As metas, as atividades que ela tem que alcançar? Se não está claro, é injusto qualquer tipo de avaliação de performance que não tenha referencial definido, né? Então, as estruturas de gestão também vão ajudar a deixar mais claras as análises de performance das pessoas também, né? Muito bem. Último passo ainda, fundamental, para as estruturas de gestão de sucesso, como a gente vai chamar isso aqui. Aqui já entram os rituais, a gente vai chamar essa fase de rituais. Aqui é para arquitetar as relações do negócio. Essa fase é o pulo do gato. Por quê? A gente tem sim empresas que até conectam com os símbolos do negócio, tá claro lá os símbolos. A gente tem desenhos de estrutura muito interessantes, mas a gente não tem muitas vezes um pensamento que vai além disso. Eu vou dar um exemplo. A gente tem lá o jogo de xadrez. Até usei a imagem do jogo de xadrez no comecinho aqui. O jogo de xadrez a gente sabe que tem um tabuleiro, e esse tabuleiro ele determina por onde as peças vão andar. E a gente também tem as regras no jogo de xadrez que definem qual é o papel do cavalo, qual é o papel da torre, qual é o papel do bispo, qual é o papel da rainha, qual é o tipo de movimento que cada um deles pode fazer. Essas definições, elas dão muita clareza das estruturas e da modelagem da estrutura do jogo de xadrez. Isso significa o seguinte, que quando eu vou jogar um outro jogo que também use o tabuleiro, por exemplo, o jogo de dama. O jogo de dama, ele é um jogo que tem um tabuleiro até parecido com o jogo de xadrez, mas que as regras de uso das peças são completamente diferentes. Então a gente tem um segundo momento de reflexão que é como que esse jogo vai ser jogado. Às vezes, até com o mesmo tabuleiro, eu posso jogar jogos completamente diferentes. Então, arquitetar as relações do negócio é pensar de maneira sistêmica nas relações entre essas funções. Mesmo que eu tenha funções muito parecidas em negócios diferentes, eu preciso pensar relações diferentes para essas estruturas. Então, aqui é importante refletir e desenhar uma estrutura que garanta unidade e integridade organizacional. Um sistema que, além de servir a estrutura e definições básicas do negócio, ele vai criar uma espécie de trilha por onde as informações e as decisões vão transitar. O que é interessante pensar sobre essa parte desse passo fundamental? Primeiro, além das regras do jogo, é preciso definir como o jogo será jogado. Por exemplo,
No caso do José, depois que ele modelou a estrutura, conectou com símbolos do negócio, definiu valores, foi muito legal o processo do José, ele chegou à conclusão seguinte: tá bom, eu tenho aqui um desenho de estrutura departamental celular, mas eu preciso fazer com que essas áreas interajam. É aqui que entra o que ele chamou de processos de reuniões e de decisões coletivas. Foi quando o José começou a pensar numa maneira daquelas pessoas interagirem para tomar decisões. E por que decisões, né? As decisões, elas são um dos ativos mais importantes no fluxo de informações de uma empresa. Imaginar que dentro de uma estrutura você tem um nível estratégico lá em cima de sócios, de diretores, tomando decisões, e essas decisões elas precisam fluir na estrutura até chegar no mundo operacional, que é onde elas vão virar uma ação. Muitas das vezes os negócios eles ficam quebrados, né? Eu tenho lá uma decisão que no meio do caminho sofre uma série de interferências entre as lideranças e na hora que chega no operacional é feito de outra maneira. Eu defini que o meu negócio precisa trabalhar com base na excelência, mas quando eu vejo na prática as pessoas não estão trabalhando com base na excelência. Então, várias dessas questões, elas acabam atrapalhando que a informação flua dentro da organização e chegue no final de maneira adequada. É isso que a gente está chamando de garantir a integridade organizacional, de garantir que as informações que são produzidas no nível estratégico cheguem no nível operacional. E para isso é preciso pensar num fluxo de informações e decisões que seja adequado para a organização e que dê o que eu posso dizer de dar vida para a estrutura de gestão que foi criada no passo anterior. A governança adequada ela vai mitigar o risco da falta de conexão entre a decisão e a ação e vai mitigar também o risco da perda de significado no trabalho. A gente vai chamar esses rituais, vai encontrar literatura para pensar nesses rituais nas estruturas de governança, nas regras de governança dentro da organização. Ou seja, aqui eu não estou falando mais de definição de função, eu estou definindo aqui a relação entre as funções, a maneira como as pessoas vão interagir entre si para que o negócio, de fato, ganhe vida, seja orgânico. O sistema de decisão e de informação, ele vai dar vida para essas estruturas de gestão, vai criar unidade e vai criar coerência organizacionais. Alguma dúvida, gente, nesse ponto até aqui? Muito bem, aqui já olhando as notas, é interessante, vocês vão perceber que essa fase, esse passo fundamental, ele já tem perguntas, ele tem mais perguntas para a gente avaliar, e foi a fase que pontuou menos dentro do nosso questionário que a gente fez com vocês na inscrição. Né? Então, a equipe operacional entende o significado e executa exatamente o que foi definido anteriormente pelos executivos. A liderança interage entre si, colaborando e decidindo de forma amigável e eficiente sobre os temas. Os sistemas de gestão conseguem garantir a unidade organizacional e eliminar o máximo de desfragmentação entre as áreas? A maneira como as pessoas tomam decisões na empresa foi pensada e decidida conscientemente e não de maneira informal e por acaso? O que é interessante de ver essas notas mais baixas aqui na questão de rituais e governança é que a gente vai perceber que é como se a gente morresse na praia. Então, ter a conexão entre os símbolos, criar as estruturas de gestão de maneira adequada e não estabelecer modelos de governança que entreguem esses rituais de forma orgânica e alinhadas, é como se a gente estivesse morrendo na praia, porque a estrutura, ela muitas vezes vai acabar ficando muito impessoal, sem conexão, e vai criar mais burocracia do que performance dentro do negócio. Essa frase do Michelangelo, ela é muito legal para ilustrar qual é o papel das estruturas de gestão na entrega dos resultados, né? Perguntado sobre como ele fazia as esculturas, ele respondeu: olha, eu simplesmente retiro do bloco de mármore tudo o que não é necessário. O que ele queria dizer com isso, e esse é um olhar muito sistêmico e muito interessante, é que a estrutura já está dentro do mármore, ela está pronta. Por algum motivo, tem um monte de mármore na frente que está impedindo as pessoas de ver. Eu vou lá e tiro. Ela já está lá. Não sou eu que crio as estruturas. Eu só tiro da frente o que está impedindo as pessoas de ver. O papel das estruturas de gestão dentro da organização é justamente esse. Os passos fundamentais que eu mostrei para vocês, esses 3 passos, eles são pilares norteadores que vão permitir tirar da frente o que impede as estratégias, as informações e as decisões de fluírem e permitirem o sucesso do negócio. Quando vocês trazem aqueles desafios no início de captação de novos clientes, não são as estruturas de gestão que vão permitir diretamente que vocês tragam novos clientes. Para trazer novos clientes, é muito provável que seja necessário
boas técnicas de vendas, um bom vendedor, boa argumentação, um bom produto. Agora, fundamentalmente, a ausência de uma estrutura de gestão pode impedir até o melhor vendedor, a melhor estratégia de venda, de dar certo. Não é a estrutura de gestão diretamente que vai garantir, por exemplo, que a inovação aconteça. Para inovar, é preciso que a gente tenha uma boa técnica, como um bom caminho de produção de inovação, que a gente tenha alta capacidade de absorção de tendências de mercado, que a gente tenha uma alta capacidade de estar antenado ao que está acontecendo, uma capacidade tecnológica relacional, mas, fundamentalmente, as estruturas de gestão mal organizadas vão impedir até que a melhor estratégia, o melhor departamento de inovação funcione adequadamente. Então, é muito interessante que o pilar de símbolos, as estruturas e os rituais, eles podem não ser necessariamente aqueles que vão garantir diretamente o resultado, mas eles vão permitir que as estratégias de negócio fluam dentro da organização, que elas se conectem umas com as outras, que elas possam produzir decisões que vão permeando todas as estruturas, do nível estratégico ao operacional, de uma maneira adequada, e não atrapalhem. É como se elas não tivessem condições de entregar diretamente os resultados, mas a ausência delas atrapalha completamente até a melhor estratégia de acontecer. O que é interessante de olhar sobre isso é que eu trouxe aqui os resultados da nossa pesquisa, né? A gente pode dividir ali a avaliação da porcentagem de o quanto que vocês acreditam que estão desenvolvidos nos quesitos rituais, estrutura e símbolos a partir das perguntas que vocês responderam. Vocês vão perceber que, de novo, a gente está ali na média, né, em torno de 60%, tanto em estruturas, rituais e símbolos. No resultado total, a nota menor foi em rituais, que tem a ver com a governança, que foi o que eu mostrei para vocês agora, do quanto que a governança, de fato, faz com que qualquer estrutura e símbolo pareça não fazer efeito, porque eu não tenho um ritual adequado para que essa estrutura e esse símbolo aconteça. A nota que mais pontuou foi a estrutura. O interessante é que aqui, qualquer desequilíbrio nesse triângulo, ele vai causar mais problema do que resultado. Ele precisa estar equilibrado e ele precisa estar próximo de 100, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma protuberância em estrutura, em detrimento de rituais e símbolos, eu acabo produzindo o que a gente chamaria de burocracia. É óbvio que a protuberância que tem aqui, ela não é suficiente para a gente determinar isso, mas fazer essa avaliação internamente com a sua companhia pode ajudar muito, porque aí sim a gente vai ter condições de fazer essa avaliação. Mas qualquer estrutura que avance demais, sem rituais e símbolos, ela acaba criando burocracia. Qualquer símbolo que avança demais, sem estrutura e sem ritual, ele vai criar o que a gente pode chamar de uma estrutura nas nuvens, né? Eu tenho muitos símbolos, muitas coisas abstratas, mas isso está pouco aterrado no chão, né? Então, eu dividi também esses resultados a partir dos cargos que vocês colocaram lá na pesquisa. Então, eu defini estratégicos, aqueles que colocaram os cargos de sócio, diretor, e defini como gerencial, aqueles que colocaram de gerência, lideranças, e os operacionais que colocaram analistas, estagiários, para a gente poder separar aqui. Eu achei interessante que os problemas para cada um dos grupos, ele é um pouco diferente, né? No estratégico se mantém os rituais como sendo o mais desafiador de se perceber. A gente começa a perceber que no gerencial o que mais pega é a estrutura, o que mais dificulta é a estrutura, e no caso dos níveis operacionais, o que mais pega também são os rituais, mas a diferença no estratégico é o que pontuou melhor o operacional foi ali nos símbolos. O que é interessante de notar como é que as pessoas no nível operacional conseguem alcançar a percepção de que os símbolos que são mais estratégicos em geral, eles estão bem realizados. Então, é uma avaliação interessante de fazer. Agora vamos ver os resultados no caso do José, né? Antes de falar dos resultados de José, eu quero trazer muito essa reflexão do que é um resultado esperado quando a gente fala de um trabalho de estrutura de gestão. É muito interessante que a gente vai perceber, de novo, que as estruturas de gestão, elas acabam apoiando as melhores estratégias de acontecerem. Então, não adianta eu ter uma ótima estrutura de gestão, um ritual, se eu não tenho boas estratégias, bons profissionais executando essas estratégias. É importante que essas coisas aconteçam conjuntamente. O primeiro resultado que eu quero destacar, esses resultados são reais, tá, gente? Eu fiz um levantamento para trazer aqui para vocês em empresas que passaram por esse processo. Um resultado que o José colheu foi um saving de quase 100% do salário do CEO no primeiro ano. O que significa isso?
a gente percebeu, a partir de um cálculo que a gente faz internamente, do quanto custava a centralização do José dentro da empresa. O que significa isso? Se o José, que foi contratado para ser CEO, está tomando decisão de gerente, de analista, isso é prejuízo financeiro para a companhia, né? Porque, ao mesmo tempo que o José ele não está fazendo o papel dele porque ele está fazendo o papel de outro, a outra pessoa não está fazendo o papel dela porque o José está fazendo o papel dela. Isso custa para a organização. Então, o que a gente percebe é que, a partir do desenho das estruturas de gestão, a gente conseguiu alcançar um saving de quase 100% do salário do José. Ou seja, além de alocar adequadamente o salário do José, a gente diminuiu o prejuízo indireto, né, produzido por aquela centralização. Uma outra coisa de resultado interessante foi, a gente calcula nos nossos diagnósticos qual é o desnível de função das pessoas dentro da organização. Ou seja, eu contrato pessoas para executar um determinado trabalho, mas essas pessoas não estão executando aquele trabalho, elas estão executando outro tipo de função. Existia um desnível de função de quase 25% das pessoas, ou seja, 25% das pessoas da organização trabalhavam para uma função que não era a delas. Pensem o que significa isso na organização de vocês. Isso e no primeiro ano de implantação das estruturas de gestão diminuiu para 10%, que é um número ainda razoável, mas já é bem menor que os 25%, porque aumenta-se a clareza das funções, diminui o desnível de função. E aqui os resultados financeiros que são interessantes de mostrar, sim, né? De novo, as estruturas de gestão não vão dar conta direta dos resultados financeiros, mas elas permitem que as melhores estratégias funcionem. Então, um ano após o início da implantação das estruturas de gestão, o resultado já cresceu 13%. 2 anos depois, ele voltou a ser exponencial para 37%. Então, notem que é possível entregar resultados positivos a partir das estruturas de gestão, mas essas estruturas de gestão começam a funcionar a serviço das melhores estratégias do negócio. Quais são outros resultados possíveis de se alcançar ao estabelecer estruturas de gestão interessantes? O primeiro é o aumento dos índices de satisfação do cliente e também dos índices de engajamento da equipe. A melhoria nos índices de absenteísmo, de turnover, de improdutividade, diminuição de acidentes e afastamentos médicos, maior controle dos índices de sinistralidade e dos custos de saúde, aumento de profissionalismo no processo de tomada de decisão, aumento dos resultados financeiros e também dos savings relacionados à improdutividade e dos custos operacionais da centralização. Então, esses resultados eles acabam sendo também alcançados por conta de dar clareza para as coisas. E a palavra clareza ela é muito interessante. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Google com os seus times de mais alta performance para identificar o que fazia com que esses times tivessem conexão, fossem times de alta performance. O que foi interessante é de perceber que, dentre outras coisas, a clareza de papel ela saiu entre um desses itens, né, que traziam alta performance para os times de mais alta performance dentro do Google. Então, essa é uma palavra muito importante quando você vai pensar em estrutura de gestão. Como é que eu dou clareza? Como é que fica claro? Como é que eu elimino ao máximo os achismos e as suposições dentro da minha organização? Muito bem, gente. É isso. Como é que ficou para vocês aí? Estou abrindo agora um momento de dúvidas para os próximos minutos. Quem quer fazer pergunta? Oi, Anderson. Legal o que você falou, eu gostei bastante, bem interessante. Eu só fiquei com uma dúvida, cara, numa empresa que acho que todos nós que estamos aqui querem chegar na fase dos valores, né? Embora acho que nem todos estejam nessa fase ainda. Se a gente fosse o José, como é que a gente pode estar em cada uma das fases já planejando, trilhando o que fazer para que a fase seguinte seja mais leve? Não adianta já querer começar uma empresa na fase dos valores. Ela não vai estar equilibrada também, né? Cada fase tem o seu desafio também. Mas será que não dá para fazer alguma coisa harmônica que facilite essa jornada? Oi, Adriano. Ótima pergunta. Sim, e você sabe que essa é uma reflexão importante, porque a fase dos valores adequadamente saudável, equilibrada, como você está trazendo, ela só é possível coexistindo com a fase dos recursos e com a fase dos processos. Isoladamente, a fase dos valores ela vai gerar tantos problemas quanto as outras fases isoladamente. Então, a primeira sacada que eu diria, entrando nesse seu exemplo, né, nós como José, o que a gente precisa fazer?
A primeira questão é se perceber como um sistema complexo. Mesmo eu tendo 2 funcionários, 3 funcionários, mesmo sendo uma empresa pequena, eu começando a perceber que eu sou um sistema, eu começo a notar que eu preciso pensar de maneira sistêmica. E ao pensar de maneira sistêmica, eu já penso pela ótica das estruturas de recursos, pela ótica das estruturas de processo e pela ótica das estruturas de valores. Como é que eu consigo atuar nas minhas estruturas de gestão para alcançar mais recursos? Como é que eu posso atuar nas minhas estruturas de gestão para definir os melhores processos? E como é que eu posso atuar nas minhas estruturas de gestão para pensar nos melhores valores? Veja, se vocês seguirem os 3 passos fundamentais que eu mostrei, vocês vão passar pelas fases de uma maneira tranquila e equilibrada. O primeiro passo é de você conectar com os símbolos do negócio. Ao conectar com os símbolos do negócio, você vai precisar pensar os valores. Então, a primeiro passo para se pensar as estruturas de gestão começa pelos valores. Quais são os nossos valores, os nossos objetivos, os nossos propósitos, as nossas estratégias, o nosso modelo de negócio, a nossa proposta de valor. Então, o primeiro passo para se construir as estruturas de gestão, ele já puxa a fase de valores, ele já orienta a necessidade de se pensar na fase dos valores, percebe? Então, esse é o primeiro passo. Quando eu vou para as estruturas de gestão, eu já penso em todos os processos, em todas as questões estruturais, e é a segunda etapa. Na terceira etapa, que é a fase da arquitetura de relações, eu já começo a permitir que as 2 primeiras fases aconteçam. E aí eu puxo a fase de processos, de recursos e de valores juntas. Deu para entender isso? Ficou claro para você dessa maneira? Agora sim. Muito obrigado. Então, e aqui, Adriano, vale fazer essa reflexão. A primeira reflexão é aquela que eu coloco das perguntas, né? Quais são os símbolos mais importantes do meu negócio? É assim que você estimula a fase dos valores. Você não precisa fazer isso sozinho. Você pode fazer isso com a sua equipe também. O que mais, gente? Alguém mais quer fazer pergunta? Eu estava me perguntando aqui, Anderson Val falando, eu reconheço no Elos, assim, que é uma organização sem fins lucrativos, né, uma empresa, mas é uma organização já de 20 anos, então estou me perguntando se esse processo ele também é cíclico, como você mostrou, e, digamos assim, espiralado, né? A cada volta que você dá no ciclo, eu imagino que você avança, mas também carrega alguns problemas não resolvidos das fases anteriores, né? Porque eu tenho a impressão de que a gente passou pelos pilares já e foi resolvendo coisas e avançando, que nos momentos passados foram suficientes, mas hoje, no nível de maturidade que a organização está, ficam evidentes coisas que a gente não teve capacidade ou não teve percepção ou naquele momento não tinha expertise dentro da organização para resolver e que hoje são gritantes, que não dá para ir para o próximo nível sem resolvê-las, né? Mas eu vejo que tem misturados dos 3 pilares. Né? Então, hoje eu identifico que a gente está bem fortemente ali na fase de processos, com algumas questões fortes para serem resolvidas, mas também com o pé lá em valores. Sim, sim. Val, essa é a principal evidência, vamos dizer assim, de que a empresa é um sistema, né? De que o quão importante é a gente ter essa percepção. Eu já fico super feliz de você fazer essa análise e olhar dessa maneira, de perceber o seguinte: é cíclico, é complexo, é dinâmico essa relação entre essas fases, né? E sim, a única maneira de perceber essas fases separadas é lá no comecinho, quando a empresa acabou de nascer, porque naturalmente ela ainda está muito na fase de recursos. Mas depois que o negócio vai crescendo, ele vai acumulando problemas e ganhos de cada uma das fases e vai se tornando esse sistema complexo que faz com que essas fases interajam entre si. Agora, se eu tentar, e aqui é uma sacada importante, o que não é interessante de fazer nesse momento, como você mencionou, o momento de vocês? É tentar resolver esses problemas isoladamente. Não dá para eu tentar separar, tá bom, agora eu vou fazer, esse ano vai ser o ano de resolver os problemas dos recursos. Aí eu começo a resolver o problema. Não dá mais. Depois que você já virou um sistema complexo, é importante que as suas decisões sejam sistêmicas. Eu preciso tomar ações que considerem recursos, valores e processos. Eu preciso tomar ações que considerem valores, recursos e processos.
E é só olhando para as estruturas de gestão que eu consigo olhar dessa maneira sistêmica. Porque cada passo fundamental desses que eu passei para vocês vão automaticamente influenciar vocês a pensarem as 3 fases do negócio de vocês. A fase dos valores, ela tem essa característica de trazer beleza, né, para o nosso pensamento. Puxa, é muito legal eu pensar numa empresa que atua, que trabalha através de valores, a partir dos valores virtuosos, né? Mas as fases de processo e de recursos, elas são fundamentais. Sem recursos e processos, a fase de valores não existe. Então, é por isso que é importante olhar para as 3 fases de uma maneira bastante conectada, interrelacionada. Então, sim, vale a pena você olhar para os sistemas de gestão de vocês agora, fazer esse levantamento, essa conexão de quais são os símbolos mais importantes de vocês. Se eles não existem claramente, é preciso trazer clareza deles, definir esse olhar e montar estruturas, arquitetar relações que façam com que esses símbolos se tornem realidade. Na maioria das vezes, empresas que têm essa desfragmentação, elas também têm uma dificuldade muito grande de colocar na prática os discursos que elabora e as narrativas que constrói como empresa, né, como negócio. Muito bom. Quem mais, gente, quer comentar, falar, fazer algum comentário? Pode mandar no chat também, que a gente lê aqui. Eu vou, enquanto vocês vão pensando, porque a parte de perguntas está aberta, eu vou contando para vocês a questão dos materiais que a gente preparou, tá bom? O que eu preparei para vocês pegarem depois? Os materiais de apoio. Olha que legal. A gente tem um infográfico, que a gente já tem aqui na Consciência, mas que vai ser muito legal para quem quiser se aprofundar na questão dos estágios de maturidade do negócio. Esse infográfico, ele vai mostrar para vocês com mais detalhes a fase dos recursos, a fase dos processos e a fase dos valores. Então, eu preparei esse kit, que é um zip, um conjunto de arquivos, que vocês vão poder fazer um download no link que eu vou deixar aqui no chat e depois eu vou mandar por e-mail para vocês também. Nesse link vocês vão ter esse infográfico que já vai aprofundar um pouco na questão dos estágios de maturidade do negócio. Lá vocês vão ter quais são os desafios mais alinhados com cada fase, quais são as questões, dicas de como atuar em cada uma dessas fases, então tem esse infográfico. O outro material que também vai ser disponibilizado junto desse kit é o guia sobre estruturas de gestão. Então, todo esse conteúdo do material que eu passei aqui para vocês, ele está disponibilizado mais aprofundadamente, com teorias, com os exemplos, com os casos desses clientes que eu mencionei para vocês, os casos escritos, todo aprofundado, para que vocês possam fazer uma leitura complementar, uma leitura de apoio do nosso encontro. Então, esse guia vai estar também nesse kit que vocês vão poder fazer o download. Além disso, nesse kit, eu também coloquei a apresentação completa desse nosso encontro, que é essa daqui, é um PDF já com a apresentação, para que vocês possam acompanhar na hora da leitura do guia o que a gente está falando aqui no nosso encontro. Vocês vão poder fazer essa questão. Hoje é terça, né? Na quinta-feira, a gente vai disponibilizar uma página com o vídeo dessa palestra gravada. Esse tempo é só para a gente fazer as edições necessárias e subir o material. Nesse dia, na quinta-feira, eu vou mandar um e-mail para vocês, já falando, compartilhando com vocês o vídeo, porque vocês vão poder rever a palestra e também compartilhar com alguém. Eu vi que algumas pessoas comentaram, de levar para o CEO e tal. Uma maneira de fazer isso é reunir esses documentos, né, o guia, o infográfico, a apresentação, junto com o vídeo. É legal fazer um momento de aprendizado, que aí vocês vão conseguir assistir a palestra e usar os materiais. E aí a gente tem uma ação que vai acontecer na semana que vem, eu vou mandar isso por e-mail para vocês também, que é, quem quiser um encontro, pode ser com uma pessoa que não participou e com vocês, com a gente vai disponibilizar também na quinta-feira no e-mail para quem fez o download dos materiais, porque a gente vai usar a lista dos downloads para poder mandar uma agenda de 30 minutos com um dos nossos especialistas sobre estruturas de gestão. A gente não, obviamente é uma ação restrita, né? A gente vai ter uma reserva da agenda para isso, e aí as pessoas que conseguirem lá entrar e fazer as inscrições e já tiver baixado o material,
vão ter acesso a essa agenda de 30 minutos para conversar com a gente sobre dúvidas, questões ou até para apresentações relacionadas a esse conteúdo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida para a gente ir encaminhando para o encerramento? Muito bem. Eu vou mandar aqui para vocês, no chat, então, o link da nossa pesquisa de satisfação, para vocês responderem. Muito legal se vocês conseguirem contribuir com a gente gosta muito de fazer esses encontros, então, se vocês puderem responder a pesquisa de satisfação, vai ajudar muito a gente. E vou mandar também o link para o download do material, tá? Vou mandar já aqui para quem quiser já usar esse link, já usa. Então tá aí, ó, o link da pesquisa de satisfação e do material. Esses links também vão ser enviados por e-mail, então podem ficar tranquilos que vocês vão receber. E, de antemão, eu quero agradecer muito a participação de vocês, a presença de vocês. A gente costuma fazer bastante esses encontros, então fiquem atentos ao e-mail de vocês. A gente sempre compartilha pelo e-mail esses encontros e fico aqui disponível. Quem quiser me mandar mensagem, adicionar lá a gente no Instagram, nas redes sociais, podem chamar a gente, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço, um bom dia para vocês e até a próxima.